Olá, bem-vindos à aula de emergências médicas, neste caso as emergências vasculares. Iremos abordar nesta lição a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar e a relação entre as duas situações. O nosso objetivo, então, Paulo, é a caracterização da trombose venosa profunda, identificar os sinais e sintomas que nos podem ajudar a perceber esta ocorrência e a sua relação com a embolia pulmonar, portanto, que é uma das consequências diretas da trombose venosa profunda, não é? E depois definirmos também os critérios de abordagem, os critérios de emergência que podem ser, por este doente, serem realizados. Portanto, o sistema venoso, que é disso que estamos a falar, portanto, nós falamos na parte arterial da arteriosclerose, agora vamos falar de uma situação particular do sistema venoso. Portanto, o sistema venoso é parte do sistema circulatório, em que garante o retorno, tanto do sangue da periferia para o coração e depois, posteriormente, o sistema vascular pulmonar, etc. Portanto, enquanto as artérias transportam o sangue, então, do coração para todas as partes do corpo, as veias transportam o sangue de todas as partes do corpo para o coração. Podemos dizer que a definição é esta. É preciso entender também que as artérias tendem-se a ramificar e transformar-se em vasos cada vez mais estreitos, quanto mais se afastam do coração. As veias é um processo ao contrário. Quanto mais próximas estão do coração, mais largas e maior calibre são. O que vai alterar aqui também algumas coisas. Outra questão que é importante perceber é que enquanto as artérias, só temos a artéria aorta, temos a válvula aórtica e temos a válvula pulmonar nas artérias, as veias têm em segmentos válvulas que ajudam no retorno venoso. Porquê? Porque lá está, enquanto na artéria nós temos o efeito do ventrículo esquerdo, ou do ventrículo direito, se for pulmonar, do ventrículo esquerdo, se for a parte sistémica na aorta, a injetar o coração só temos então as duas válvulas, que é a aórtica e a pulmonar. Nas veias, como não existe uma bomba diretamente a pressionar o sangue, é por pressão passiva, porque a pressão arterial perde-se na rede capilar. Portanto, estas válvulas ajudam o sangue a retornar ao coração num único sentido e auxiliados pela atividade muscular. Portanto, por isso é que chamamos a bomba muscular. Portanto, a nossa atividade muscular ajuda substancialmente a circulação venosa. Portanto, a trombose venosa profunda é uma emergência vascular que pode levar a vários quadros clínicos, ou à isquemia do membro, ou até à embolia pulmonar, como iremos ver. Portanto, este processo não tem qualquer influência por parte da atividade arterial. Portanto, o que é que vai acontecer então? Resulta de um processo de hipercoagulação associado essencialmente à suspensão, à diminuição da circulação num determinado espaço da extremidade, principalmente das extremidades, em que o sangue não circula na velocidade adequada, ou não circula mesmo, ou seja, daí a estase, e vai fazer então o chamado trombo venoso. Há várias situações que podem levar a isto, principalmente a imobilização prolongada, os doentes acamados, atenção às fraturas de membro. Portanto, as fraturas dos membros, principalmente das extremidades, podem levar durante o tratamento ou mesmo durante a fase inicial à formação de trombos ou de êmbolos de gordura que podem levar à embolia pulmonar. A gravidez, a cesariana ou cirurgias eletivas, situações de neoplasias, doentes com varizes têm o maior risco de ocorrência, a insuficiência cardíaca, a toma de contraceptivos orais, a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, etc. Há várias causas que podem levar a isto. Portanto, os principais sinais e sintomas de venosa profunda são nas extremidades e principalmente as extremidades inferiores. Portanto, podem acontecer também nas superiores, mas essencialmente nas extremidades inferiores. Portanto, e vão-se identificar, começa porque é uma dor local, normalmente que atinge o membro todo, o membro vai edemaciar, há uma rigidez do movimento, portanto, torna-se mais tenso o membro, uma sensação de ardor e peso constante nas pernas, principalmente, e até que ele fica cianótico. Podemos observar aqui nestas imagens que são indicadores de trombose venosa profunda. Portanto, o problema da trombose venosa profunda, além da isquemia da extremidade, é o risco deste trombo se libertar e chegar ao pulmão. Portanto, este aqui é o maior risco e levar à embolia pulmonar. Portanto, a embolia pulmonar em particular enquadra-se nos dois quadros, quer da dor de origem não cardíaca, quer de insuficiência respiratória.
Portanto, pode ter também várias causas, portanto, não é só a da origem de um trombo venoso, a trombose venosa profunda que leva à embolia pulmonar. Pode haver vários tipos de embolia pulmonar, portanto, sendo aquela que mais frequente, a do tromboembolismo venoso, que depois, logicamente, vai levar ao tromboembolismo pulmonar. Portanto, a não trombótica pode ter N causas, por exemplo, por embolia gasosa associada ao barotrauma, alguns processos cirúrgicos, a inserção de catéteres nas veias, pode haver a embolia gorda, lá está a libertação de massas de gordura, essencialmente associados aos traumatismos das extremidades. A embolia amniótica rara, mas pode acontecer no trabalho de parto. Anasepsis, portanto, uma droga intravenosa, endocardites, tromboflebites, que são inflamações das veias, portanto, aí a tromboflebite. Ou até na toxicodependência, por exemplo, a adulteração das drogas, como às vezes nas misturas, a inserção de potal com gesso, depois forma um trombo que vai levar à embolia. É uma situação de instalação súbita que se vai caracterizar por dispneia aguda, desconforto torácico, pode ter dor, uma dor pleurítica, uma dor que aumenta substancialmente com os movimentos respiratórios. A dispneia pode, em alguns casos, ser mínima em repouso e pode piorar durante as atividades. Porquê? Porque depende da dimensão do trombo, neste caso que formou o êmbolo, é que vai ser determinante para a gravidade do processo. Portanto, se o trombo for mínimo, a maior parte deles dissolve-se no retorno venoso e não chega a acontecer nada. Portanto, acaba por se dissolver por si. Alguns alojam-se, fazem embolia pulmonar, mas podem ser facilmente tratados com medicação e não chega a uma situação grave. Portanto, nestes quadros aqui é que se encontramos isto. Agora, quando temos uma embolia maciça em que o trombo é extremamente grande, vamos ter uma insuficiência respiratória grave associada. Também pode ocorrer nestes doentes tosse e hemoptises, apesar de não serem muito frequentes. Portanto, a embolia maciça é aquela que nos preocupa, porque rapidamente leva a uma insuficiência respiratória grave e pode levar à pleurese cardiorrespiratória, pode estar associada a quadros de síncope, hipotímia e respostas fisiológicas como a taquicardia. Os sinais então mais comuns, quando ela se instala, além do desconforto torácico, pode resultar em insuficiência respiratória, é o doente desencadear taquicardia e taquipneia, polipneia, para uma medida tentativa de compensar. Portanto, o que é que nós vamos ter que nos preocupar em ambiente pré-hospitalar? É preciso entender que, como muitas das situações, a intervenção pré-hospitalar é muito limitada, e esta é uma delas. Portanto, a nossa atuação visa essencialmente a estabilização da função circulatória e da função respiratória. Muitos destes tratamentos são tratados com trombolíticos, portanto, medicamentos que vão dissolver o trombo. Isto pode ser possível em ambiente hospitalar com apoio médico, se tal for possível. Portanto, e tem critério para o efeito, se tivermos perante, principalmente, queixas que nos indiquem uma embolia pulmonar maciça. Portanto, não esquecer que a administração de oxigênio está recomendada, principalmente porque vai haver a SpO2 abaixado dos 94. Ter atenção que em doentes inconscientes com falência respiratória, a falência respiratória ocorre em doentes inconscientes com menos que 10 ciclos respiratórios ou com mais de 30 ciclos respiratórios. Portanto, nesses casos, não hesitar em ventilar o doente. Manter o doente quente, confortável, portanto, fazer o controle de temperatura. E, como eu vos disse, solicitar apoio diferenciado, porque as medidas de ação pré-hospitalar são muito limitadas e, basicamente, não se vai conseguir ter uma intervenção eficaz. Portanto, a entrada do doente no hospital terá que ser um hospital com capacidade para intervir numa ocorrência dessas, daí a transmissão de dados ao CODU, seguir a orientação, orientar o doente para um hospital adequado. Portanto, se houver ausência da respiração espontânea na abordagem inicial, ou seja, no doente inconsciente, tem critério para iniciar uma reanimação e sem margens de dúvida. Em resumo, então, a trombose venosa profunda é uma emergência médica que dá origem à isquemia do membro e pode levar à perda do membro, portanto é preciso ter aqui alguma atenção. Relembrar que identifica-se por dor do membro, edema do membro, alteração da temperatura do membro, ter atenção a isto e requer logo passagem de dados ao CODU para o doente precisa de um hospital com cirurgia vascular para a resolução do problema.
O grande sucesso da abordagem destas ocorrências, quer da trombose venosa profunda, quer do tromboembolismo pulmonar, é a identificação precoce dos sinais, porque é isso que vai permitir definir a emergência e a recepção do doente em ambiente hospitalar. Portanto, a embolia pulmonar pode ter várias causas, como eu já vos disse, sendo a trombótica a mais comum, e a segunda mais comum para salvaguarda é a dos traumatismos das extremidades. É a segunda causa mais comum. Portanto, a atuação em ambiente pré-hospitalar visa essencialmente garantir a via aérea, a respiração, a circulação do doente, de forma a que se chegue estável ao hospital e que possa ser tratado. O apoio médico pode ser determinante para a estabilização do doente, até porque lá está, porque pode haver medidas terapêuticas, como a administração de trombolíticos, que podem aqui ajudar no doente e até a resolver em parte o problema. Obrigado pela vossa atenção, até à próxima aula.